Boa tarde a todos. Em nossa última aula, conversamos sobre alguns conceitos a respeito da poesia. Hoje, falaremos mais um pouco sobre o tema. Poesia vem do grego poiesis, que significa fazer, criar, elaborar. Poeta, que vem do grego poietes, significa aquele que faz. A própria etimologia, portanto, indica que a poesia é algo construído, elaborado. E o que o poeta faz? Ele constrói linguagem, um artesanato com as palavras, ou uma forma de produção, como diria Mayakovsky. Vale a pena citar aqui uma anedota curiosa. Certa vez, o pintor Paul Degas encontrou com Mallarmé e disse a ele: "Tenho muitas ideias para escrever poemas, mas não consigo colocar nada no papel." Ao que o poeta respondeu: "Meu caro, um poema se faz com palavras, não com ideias." A anedota é boa, mas alguém poderia fazer a seguinte objeção: "Mas como? O poema não expressa a visão de mundo do autor? Suas opiniões sobre a moral, a política, a religião, a descoberta amorosa, o desespero, enfim, o poema não expressa também ideias e sentimentos?" Sem dúvida, um poema pode ter um conteúdo profundo, como a Divina Comédia, de Dante, ou o Fausto, de Goethe, mas não é o significado que caracteriza o poema como gênero literário, e sim o significante, ou seja, a forma. Se nós quisermos escrever um texto sobre filosofia, com argumentos e contra-argumentos para chegarmos a uma conclusão sobre determinado tema, podemos escrever um ensaio, um tratado, gêneros mais adequados à exposição de ideias. Por outro lado, se queremos revelar os nossos sentimentos, como a paixão pela namorada ou namorado, o respeito e admiração pelos pais, a angústia pelo estar no mundo, podemos escrever cartas, diários, onde o mais importante não é a qualidade literária, e sim a sinceridade da emoção que é transmitida. Já no poema, conteúdo e emoção podem estar em evidência ou não. O que faz um texto ser considerado poético é o trabalho com a linguagem, a busca de sonoridades, imagens, metáforas e outros recursos de expressão, em que as palavras têm valor por suas qualidades estéticas. Segundo Décio Pinhatari, a poesia parece estar mais do lado da música e das artes plásticas do que da literatura. Ezra Pound acha que ela não pertence à literatura, e Paulo Prado vai mais longe, declara que a literatura e a filosofia são as duas maiores inimigas da poesia. Isso porque, no texto poético, as palavras têm qualidades sonoras e visuais, que podem ser ampliadas pelo uso de figuras de linguagem, como a sonância, a literação, a metáfora, as rimas, que estudaremos na próxima aula. Bem, nós já vimos algumas das possíveis tentativas de definir o que é poesia. A questão seguinte é: como se faz um poema? Certamente, não há uma única resposta, nem um único método para se escrever. Porém, alguns elementos são indispensáveis para se fazer um poema: o idioma, o léxico, ou seja, as palavras,
A sintaxe, né, que é a maneira como as palavras são articuladas em frases. A versificação, ou técnica de se construir versos. E a estrutura, ou seja, como o poema se organiza. Se ele é dividido em estrofes, como o soneto, se ele é disposto de maneira geométrica na página, como um poema concreto, se utiliza ou não vários tipos de fontes e assim por diante. A estrutura é o corpo do poema. Desde a antiguidade até o início do século XIX, os poetas utilizaram o metro e a rima. Metro é a quantidade de sílabas de um verso, contadas até a última sílaba acentuada. Há vários tipos de metro, como o verso de 10 sílabas, chamado de decassílabo, muito usado em sonetos, o de 12 sílabas, o dodecaedro, o de 5 ou 7 sílabas, chamado de redondilha, no caso do verso de 5 sílabas, redondilha menor, e no caso do verso de 7 sílabas, redondilha maior. Para contar as sílabas, você precisa se lembrar sempre que a última vogal átona faz elisão ou emenda com a vogal átona da palavra seguinte, contando uma só sílaba. Assim, se num verso a palavra lágrima é seguida de amarga, você deve contar assim: marga. A função do metro era garantir a unidade do ritmo do poema. E o que vem a ser o ritmo? No livro Comunicação Poética, Décio Pinhatari apresenta a seguinte definição: ritmo é uma sucessão ou agrupamento de acentos fracos e fortes, longos e breves. O ritmo pressupõe um jogo de fundo e figura. No caso do som, o fundo é o silêncio. E o silêncio é parte integrante da música e da poesia. Um bom exemplo de ritmo é o poema Ismália, do simbolista mineiro Alfonso de Guimarães, que diz assim: quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E, no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Esse poema é construído na forma de quartetos, ou estrofes de 4 versos, com métrica de 7 sílabas e as rimas divididas na sequência AB, AB, e ritmo binário, ou seja, após cada sílaba átona vem uma sílaba tônica, e assim por diante. O uso dessa forma rítmica, aliada à sonoridade das rimas e à repetição nos 2 últimos versos de cada estrofe das palavras céu e mar, fazem com que a musicalidade do poema imite o próprio movimento das ondas do mar. Ou seja, nesse poema, assim como nos versos de Casimiro de Abreu e Gonçalves Dias, que lemos na aula passada, o ritmo ajuda a construir o sentido do poema. Em A Valsa, Casimiro de Abreu reproduz,
nos versos curtos de 2 sílabas, o próprio movimento da dança. E no fragmento que lemos de Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias, o som do poema imita o som do tambor, relacionado à temática guerreira do texto poético. Do mesmo modo, num poema de amor, o poeta escolherá palavras e ritmos que traduzam musicalmente a ideia do sentimento amoroso. Na tradição poética ocidental, há 2 tipos de ritmo, o binário e o ternário. No ritmo binário, após uma sílaba fraca, vem uma sílaba forte, depois outra fraca, depois outra forte, e assim por diante. Se o verso começar com sílaba fraca, ou átona, será binário ascendente, como neste verso de Tomás Antônio Gonzaga. A sorte deste mundo está lançada. Eu dei uma ênfase maior para vocês perceberem, a sílaba tônica. Se, ao contrário, começar com sílaba forte, seguida por sílaba fraca, o ritmo será binário descendente, como neste verso de Fernando Pessoa. Tenho tanta pena. Já o ritmo ternário é aquele em que o acento forte vem após 2 fracos, no caso do ternário ascendente, ou quando o acento forte é antecedido por 2 fracos, ternário descendente. Exemplos. Tu choraste em presença da morte, em presença da morte choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Este é um exemplo de ritmo ternário ascendente nos versos de Gonçalves Dias. Já um outro exemplo. Fonte de fogo, dá-me essa glória, sarça de fogo, dá-me o poder, cinza de fogo, dá-me esse reino. Nestes versos de Mário Faustino, nós temos um exemplo de ritmo ternário descendente, em que a primeira sílaba é forte e as 2 seguintes são fracas. Claro que essa construção do ritmo pela métrica é algo que pertence à tradição clássica e não precisa ser adotada em um poema moderno. Porém, é bom educarmos o nosso ouvido para percebermos essas sutilezas, para que possamos construir as nossas próprias estruturas rítmicas. Além do metro e do ritmo, outro elemento importante na versificação clássica é a rima. Rima é a semelhança entre sons, em geral, no fim de cada verso. Por exemplo, nessa estrofe do simbolista paraibano Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Aqui, a última palavra do primeiro verso é formidável, que rima com inseparável no 4º verso. E o final do 2º verso é quimera, que rima com pantera no 3º verso. Temos então o esquema de rimas AB, BA. Já nesta outra estrofe, do romântico Bernardo Guimarães, as rimas aparecem de um modo diferente. Taturana, uma bruxa amarela,
resmungando com ar carrancudo, se ocupava em frigir na panela um menino com tripas e tudo. Aqui, amarela, no primeiro verso, rima com panela, no terceiro, e carrancudo, no segundo verso, com tudo, no quarto verso. Temos então o esquema AB-AB. Pode ocorrer também a rima interna, ou seja, dentro do mesmo verso. Ou ainda, a primeira palavra de um verso pode rimar com a última palavra do verso seguinte, entre várias outras maneiras possíveis de dispormos as rimas num poema. O poeta russo Vladimir Mayakovsky escreveu o seguinte poema, traduzido por Augusto de Campos: folhinhas, linhas, zibelinas, sozinhas. Cabe lembrar que nem todo poema clássico usava rimas. O verso grego, por exemplo, era metrificado, mas dispensava o uso da rima, assim como acontece na poesia japonesa tradicional. Esse tipo de verso é chamado de verso branco. Já o verso livre, que surgiu no século XIX, com as folhas da relva de Walt Whitman, é aquele que dispensa tanto o metro quanto a rima, e é a forma dominante na poesia contemporânea nos últimos 150 anos. Segundo Ezra Pound, no entanto, nenhum verso é livre, já que o poeta, ao abrir mão da forma clássica, é obrigado a inventar novas estruturas para a organização do poema. Bem, por hoje ficamos por aqui. Na próxima semana, continuaremos a nossa conversa sobre poesia. Abraço a todos e até lá!